Deu, pessoal. Tivemos um problema com a internet, já estamos voltando. Então, como eu falava, né? Vou me apresentar de novo. Então, sou a Letícia Spor, sou médica do trabalho, médica clínica geral, médica do tráfego. Me formei em 2010 na Universidade Federal de Pelotas. Tivemos um problema com a internet, estamos voltando então. Então, nós estávamos falando sobre câncer de próstata, né? Câncer de próstata é é o câncer mais comum no Brasil entre os homens, tá? E é o segundo mais frequente no mundo. Ele só perde pro câncer de pulmão, tá? Existem hoje 1 milhão de casos por ano no mundo, tá? E nesse 1 milhão de casos, 300 mil pessoas vão a óbito. 13 mil só no Brasil. Então é muita gente adoecendo, né? Uma doença que a gente consegue identificar muitas vezes os sinais e sintomas logo no início da doença. Então, quais são os fatores de risco, né? O que as pessoas têm que acabam desenvolvendo essa doença? A idade, tá? A idade, então, a gente sabe que os homens mais velhos desenvolvem câncer de próstata, é mais comum, então, depois dos 50 anos. Negros, né? A raça negra, os negros desenvolvem mais câncer de próstata, 2 vezes mais que os homens caucasianos, né? Os brancos. A dieta, então, uma alta ingesta de alimentação animal, né? Carne gorda, gordura, né? Então tá relacionado também a um fator de risco. E o fator de proteção na dieta seria o alto consumo de vegetais. Então, protegeria, tá? História familiar, ou seja, ter o pai, o avô, um tio com câncer de próstata também seria um fator de risco, né? Tabagismo, cigarro, né? Quem fuma, então, tem uma maior chance de ter câncer de próstata. Obesidade, tá? Obesidade também é um fator de risco e ele também está relacionado a uma doença mais grave, tá? Uma gravidade maior também, né? Ou seja, uma doença, quando se manifesta, ainda é mais grave nos obesos, tá? Os sintomas, então, o que o homem sente, tá? O homem sente, tá? Ser totalmente assintomático e quando descobrir, a doença já está, né? Já existe, né? Ali, já está em evolução. E eles podem ser iguais à hiperplasia prostática benigna. O que é isso? É o crescimento da próstata, né? O homem, quando envelhece, a próstata aumenta de tamanho, que é uma condição benigna, né? A maioria dos homens, praticamente todos, vão ter esse problema, né? Essa é uma condição normal. Mas os sintomas do câncer de próstata se assemelham, então, a essa hiperplasia, esse crescimento da próstata. Quais seriam, então, os sintomas? Jato fraco na urina, o homem tem que fazer força para urinar, né? Porque o jato da urina não sai. Obstrução urinária, então o homem, né? Essa função do jato mais fraco, né? Sangue na urina, notar que a urina tem sangue, né? Tá mais avermelhada, né? E também sangue na ejaculação. Quando ejacula, né? No esperma, nota-se sangue, né? Isso também é um sintoma de câncer de próstata, né? Dor abdominal, coisa assim, é mais difíceis, né? Então é mais os sintomas urinários, né? E esse sintoma na ejaculação, sintoma na relação sexual, né? Também pode ter dor na relação, né? Também é um sintoma. Como é que a gente descobre, então? Como é que a gente faz o rastreio? Qual é o exame que se faz para descobrir, né? A gente faz um PSA, né? Que é um exame de sangue, né? A próstata é uma glândula, então ela produz um hormônio que se chama PSA. Esse PSA aumentado, então, indica, né, algumas condições médicas, inclusive o câncer de próstata, né? E aí também estaria indicado fazer o toque retal, né? O toque retal, a gente se identificaria a alteração na consistência da próstata ou nódulos na próstata, né? Então, esses exames a gente faria anualmente, uma vez ao ano. Então, o PSA mais o toque de próstata, o toque retal. Como é que se faz o diagnóstico? Eu fiz a próstata lá, o PSA, deu alterado. Fiz o toque, deu alterado.
Como é que eu sei se é câncer ou não? Pela biópsia, tá? Se faz uma biópsia e aí se for câncer, vai aparecer na biópsia. E aí, como é que é o tratamento, tá? O tratamento depende da gravidade, depende da idade da pessoa, depende dos problemas de saúde que ele tem, tá? Geralmente é assim, ó, existe vários tipos de tratamento. Terapia hormonal, só usa medicação. Radioterapia, quimioterapia e cirurgia, né? Então, dependendo da gravidade da doença, se a doença já está em algum outro lugar, né? O lugar mais comum de metástase da próstata é nos ossos da coluna lombar, então o homem sente muita dor nas costas, né? Também é um diagnóstico diferencial, né, das lombalgias intensas e persistentes, né? E a próstata é uma glândula, então, como eu falei, e ela parece uma na base da bexiga, tá? E ela envolve a uretra, né? A uretra, ela passa por dentro da uretra. Ela pesa mais ou menos 30 gramas. Então, quando ela estiver aumentada, né, ela vai dar sintomas, então, urinários, né? Por essa comunicação, né? Se tiver muito aumentada, ela também pode dar sintomas intestinais, como obstrução intestinal, mas quando tiver muito grande, porque ela também faz ali, ela também toca no intestino, tá? Por isso que se faz o toque retal, né? Porque pelo ânus, pelo intestino, se tu consegue tocar na próstata, na parte posterior da próstata. Então, assim, o tratamento vai depender de cada situação, é uma coisa que é individualizada por cada pessoa, né? Não tem como saber. Vamos passar então por câncer de testículo. Não quero me alongar muito para não ficar muito longo e muito chato para vocês. O câncer de testículo, ele é diferente da próstata, ele é mais comum em homens jovens, tá? Dos 15 aos 35 anos, é a faixa etária. O fator de risco para o câncer de testículo é DSTs, mais comum HIV, e história familiar, tem alguém na família que já teve. O tratamento, né? A gente faz os sintomas primeiro. O que a pessoa sente? Vai notar um nódulo, uma massa, um testículo aumentado, endurecido, né? E aí, como é que se faz o diagnóstico? Geralmente com ultrassom da bolsa escrotal, né? Faz o ultrassom e vai notar que tem aquela nódulo ali, e aí vai biopsiar e vai ver, então, se faz o diagnóstico de tumor ou não. O tratamento é cirúrgico, né? E aí também tem que fazer outros exames para ver se tem o tumor em outros órgãos, né? Para ver se indica radioterapia e quimioterapia, né? Então, o que o homem sente? Então, é um homem jovem, né? 15 a 35 anos, que vai sentir um testículo aumentado, às vezes dói, às vezes não dói, né? E esse testículo está aumentado e está endurecido. Vai fazer ultrassom e vai diagnosticar o câncer de testículo, tá? O câncer de pênis, ele tem 2 fatores de risco, tá? Má higiene, então o homem quando não tem uma boa higiene pode desenvolver câncer de pênis, né? Pasme, mas é verdade. E o HPV, tá? Aquele vírus lá, o papilomavírus, que causa verruguinhas, né? Também causa câncer de pênis, tá? Responsável por câncer de colo de útero, também causa câncer de pênis. Um risco da função da higiene é o homem que tem fimose, tá? Fimose é muito comum nas crianças, né? Nos meninos, mas às vezes o menino cresce e ele não resolve esse problema da fimose. E aí, quando tem fimose, então a cabeça do pênis não fica exteriorizada, né? Tem uma pele. E aí ali naquela pele acumula sujeira, né? E aí acumula bactérias e tal. E aí isso pode desenvolver então ao longo do tempo câncer de pênis, tá? Ele é mais comum nos 50 anos, tá? E ele é raro, ele é bem mais raro que o câncer de testículo e o câncer de próstata. Não é tão comum. O que o homem vai sentir, então? Vai notar? Vai notar uma ferida, uma bolha no pênis, tá? Pode ser na cabeça do pênis, pode ser no corpo do pênis, tá? Pode ser na pele que reveste a cabeça, no prepúcio, tá? Vai uma verruga, às vezes sai líquido, né? Um líquido com cheiro ruim, né?
E aí faz a biópsia então, e se vê que é um câncer, tá? Qual é o tratamento, né, desse problema? Pode depender, mesma coisa que os outros, né, tumores, ele vai depender se já tem metástase ou não, né? E aí geralmente é radioterapia, quimioterapia e cirurgia, tá? Para retirar aquela lesão, aquela ferida. Se tiver muito, se faz amputação de pênis, tá? Corta fora. A amputação, né, é uma coisa muito drástica, né? Porque ela causa muitas consequências, né? Psicológicas, né? Físicas, sexuais no homem, né? Então, é uma coisa bem ruim quando chega nesse ponto, né? Porque não é só o problema do tumor, tem que lidar com o tumor, mas também com a função da sequela que isso vai deixar, o tratamento vai deixar para a vida desse homem. Uma forma de prevenção do câncer de pênis é a vacina contra o HPV, né? Que está disponível então nos postos de saúde, nas secretarias de saúde, para meninos e meninas, os adolescentes antes da vida sexual, para que então não desenvolvam, né, essas doenças. Então, sempre que tem uma feridinha no pênis, alguma coisa assim, uma lesão, é bom, uma verruguinha é bom ir no médico para verificar se pode ser só uma verruga ou pode ser ter alguma outra coisa a mais, tá? A verruga no pênis geralmente é uma DST, né, que é o HPV, que também tem que tratar. E por último, mas não menos importante, a impotência sexual, né? Impotência sexual então atinge os homens mais velhos, né? O que é impotência então? É a dificuldade em ter e manter uma ereção peniana, né? E aí pode estar envolvido 4 fatores nisso: psicológico, neurológico, vascular e hormonal, tá? Os fatores de risco então para que aconteça isso: idade, né? O homem quanto mais velho, então mais aumenta a chance de ter uma impotência sexual. E algumas doenças, assim, diabetes, hipertensão, né, obesidade, o cigarro, tá? E doenças cardiovasculares, então, infarto, colesterol aumentado, né, que a gente já conversou semana passada sobre isso, uso de drogas, maconha, cocaína, e algumas medicações também podem causar, tá? Doenças como insuficiência renal crônica, insuficiência hepática, como a cirrose, né? E problemas respiratórios, como enfisema. Aí, o que acontece? O que fala, às vezes, a maioria dos casos, né? É fatores psicológicos. Como é que a gente descobre se é só psicológico ou tem alguma outra coisa por trás? O psicológico fala a favor assim, tava tudo bem, né? E de um dia pro outro parou de funcionar, né? Então, fala a favor de ser um fator psicológico. Outra coisa que fala de ser favor psicológico é quando o homem tem ereção matinal, né? Acorda com ereção. Também fala de ser um favor psicológico, porque a ereção matinal é uma coisa fisiológica, né? Então, você está ocorrendo fisiologicamente porque está tudo funcionando perfeito ali, mas o psicológico não está deixando funcionar bem. Quando chega ao nível assim, algum problema de saúde, alguma doença, né? Tem que procurar o médico, fazer exames para descartar problemas então de diabetes, de colesterol, né? Problemas vasculares. Se for psicológico, o tratamento vai ser psicoterapia, né? Psicólogo, psiquiatra, né? E aí, por exemplo, a pessoa é obesa, perder peso. Se é diabética, tratar esse diabetes, né? De uma forma que ele fique controlado. Dieta e exercício ajuda a melhorar muito essa parte, né, da impotência. E se for alguma alteração hormonal, medicar ao funcionamento, né? Aí, um tempo atrás, se descobriu, então, o Viagra, né? O Viagra, ele foi uma pílula, uma medicação, ele foi descoberto para tratar outro problema de saúde, né? Problema pulmonar. E se notou nos pacientes que se usava o Viagra que todos tinham esse efeito colateral, que era a ereção prolongada. E aí começou-se então a estudar o Viagra para problema de impotência. Quem não pode usar Viagra? Quem tem problema cardíaco, tá? Quem já teve alguma vez infarto, AVC, tá? Problemas hormonais, porque daí não vai resolver, tá? Problema de coração e hipertenso, tá? Não, a pessoa que tem problema de coração,
AVC, pode ter um mal súbito, né, e vir a óbito, morrer, né? Existem outros tratamentos também, né? Não é só o Viagra. Injeções, né, de medicações na hora do ato sexual. E existe também próteses penianas, né? O cara coloca, né? A pessoa coloca a prótese, né? Existe mais de um tipo. E aí, na hora do ato sexual, infla a prótese e usa, né, para poder ter uma ereção satisfatória. A impotência sexual é muito individualizada também, porque depende muito do fator de risco, né? Depende se a pessoa está tendo esse problema de impotência. Então, o tratamento também tem que ser individualizado. O médico que trata geralmente a impotência é o urologista, né? Então, se alguém está passando por algum problema, né, que se acha que pode ser psicológico, né, então procure psicólogo, psiquiatra. Mas se acha que pode ser alguma coisa de doença, né, do aparelho genital ou alguma outra doença fisiológica, tem que procurar então um urologista para fazer um tratamento melhor. Aqui na nossa clínica a gente tem tem um psiquiatra e 3 psicólogos que atendem, né? Alguém quiser fazer alguma avaliação, pode. Então estamos chegando ao final, né? Espero que todos tenham gostado. Alguma dúvida sobre qualquer um dos problemas, apareçam que a gente conversa e tira todas as dúvidas. A Eduardo e a Gina, pra gente ter um bate-papo, ter uma conversa. Espero que todos tenham gostado, né? E qualquer coisa, estamos às ordens. Uma boa noite a todos. Até mais.